O sussurro na fazenda, assombrada no Mato Grosso. Essa história foi compartilhada por Marcelo, um trabalhador rural no interior do Mato Grosso, que viveu uma experiência inexplicável em uma fazenda abandonada durante a época da seca. Marcelo foi contratado para cuidar de uma propriedade antiga, situada a mais de 20 quilômetros do povoado mais próximo. A fazenda estava isolada no meio de uma paisagem árida, com árvores retorcidas e uma casa principal que parecia resistir ao tempo. O ambiente era tranquilo durante o dia, mas ao cair da noite, algo parecia mudar. Na segunda noite de trabalho, enquanto Marcelo revisava o galpão dos animais, ouviu o som de passos vindo da direção do casarão. Pensando ser algum invasor, ele se aproximou com uma lanterna, mas não encontrou ninguém. O vento carregava um silêncio estranho, e o ambiente parecia mais frio do que o normal. Nas noites seguintes, os sons ficaram mais intensos. Não eram apenas passos, eram sussurros, como se várias pessoas estivessem conversando baixinho. Uma madrugada, ele acordou sobressaltado ao ouvir o som de uma porta batendo. Ao investigar, encontrou a sala da casa principal iluminada por uma vela, que claramente ele não havia deixado acesa. O auge do terror ocorreu em sua última noite. Marcelo foi acordado por um som de lamento vindo de fora. Ao olhar pela janela, viu uma figura feminina vestida de branco, parada ao lado de um poço próximo ao galpão. Ela não tinha rosto, mas parecia olhar diretamente para ele. Assim que tentou gritar, a figura desapareceu como fumaça. Marcelo não esperou amanhecer. Arrumou suas coisas e deixou a fazenda naquela mesma noite, jurando nunca mais voltar. Até hoje, ele acredita que a fazenda guarda um segredo sombrio, talvez relacionado a um passado trágico que ninguém ousa mencionar. O eco do mistério na Gruta da Chapada Diamantina. Esse relato foi contado por Marcos, um guia turístico que trabalhava há anos na Chapada Diamantina, na Bahia. Ele compartilhou essa experiência como um aviso para aqueles que se aventuram sem conhecer os perigos de lugares isolados e cheios de história. Marcos relatou que certa noite, durante uma excursão em grupo para explorar a Gruta da Lapa Doce, uma das maiores e mais impressionantes da região, algo completamente inexplicável aconteceu. Era uma visita noturna, organizada especialmente para quem queria experimentar o silêncio e a escuridão total da caverna. Após alguns minutos dentro da gruta, o grupo chegou a uma área onde o guia geralmente fazia uma demonstração. Desligava todas as lanternas para que os visitantes pudessem sentir a verdadeira escuridão. Durante essa pausa, enquanto estavam no breu completo, um eco começou a reverberar pelas paredes da gruta. A princípio, parecia ser apenas o som de gotas d'água caindo, mas logo evoluiu para algo que parecia passos rápidos, como se alguém estivesse correndo em círculos ao redor deles. Marcos tentou manter a calma do grupo, mas ele próprio confessou ter sentido um arrepio incomum naquela noite. Quando as luzes foram acesas, ele contou os participantes e percebeu que um dos turistas, um homem mais velho, havia desaparecido. Chamaram por ele repetidas vezes, mas a única resposta era o eco, que parecia se intensificar cada vez mais. O grupo decidiu retornar à entrada da caverna para buscar ajuda. Ao chegar lá, para sua surpresa, o homem desaparecido estava sentado no local de partida, pálido e tremendo. Ele afirmou que enquanto todos estavam na escuridão, sentiu algo puxando seu braço e foi guiado por uma espécie de sombra até a entrada, sem nunca entender como havia saído da gruta sozinho e no breu total. Depois daquele dia, Marcos nunca mais fez visitas noturnas à gruta, alegando que certas coisas na Chapada Diamantina não deveriam ser desafiadas ou provocadas, mesmo pelos mais corajosos. O Cemitério das Vozes Perdidas. Esse relato foi compartilhado por Marina, uma estudante de arqueologia que, durante um trabalho de campo no interior do Pará, viveu uma experiência que mudou sua vida para sempre. Marina e seu grupo estavam estudando um antigo cemitério abandonado no meio da floresta. Era um lugar isolado, conhecido apenas pelos moradores locais, que evitavam se aproximar por conta de histórias de assombrações. Segundo os mais velhos, o cemitério era amaldiçoado desde o século XIX, quando um surto misterioso dizimou um pequeno vilarejo. Diziam que as almas das vítimas nunca encontraram descanso. Marina, cética por natureza, não se incomodava com as lendas.
Naquela noite, enquanto o resto do grupo montava acampamento, ela decidiu explorar os arredores sozinha. O vento era frio e constante, sussurrando entre as árvores altas. Armou sua lanterna e seguiu pelos túmulos desgastados, cobertos de musgo e gravados com nomes quase apagados pelo tempo. Tudo parecia normal até que ela ouviu um som estranho. Um sussurro, baixo e arrastado, chamando seu nome. Marina. Ela parou imediatamente, o coração disparando. Olhou ao redor, mas não viu ninguém. Pensou que poderia ser o vento, mas a voz soava próxima, quase dentro de sua cabeça. Decidiu voltar ao acampamento, mas percebeu algo perturbador. Cada vez que dava um passo, parecia ouvir outros passos atrás de si, como se alguém a seguisse. Quando se virou, o cemitério estava vazio, mas o ar ao seu redor parecia mais pesado, mais denso. Foi então que viu uma figura ao longe, entre as lápides. Era uma mulher de vestido branco, com o rosto escondido por longos cabelos negros. A figura parecia parada, mas quando Marina piscou, a mulher estava mais perto. Congelada de medo, Marina não conseguia se mover, até que a mulher ergueu o rosto, revelando olhos completamente escuros e uma boca que se abriu em um grito silencioso. Marina correu, tropeçando entre os túmulos até alcançar o acampamento. Quando contou o que aconteceu, seus colegas acharam que ela estava estressada ou impressionada pelas lendas. Mas, ao recolherem os equipamentos na manhã seguinte, encontraram algo que ninguém conseguiu explicar. Em volta do acampamento, a terra estava marcada por pegadas profundas, como se alguém tivesse circulado por ali a noite inteira. Marina nunca mais voltou àquele cemitério, e até hoje evita cemitérios em geral. Segundo ela, se as almas perdidas realmente vagam entre nós, eu as encontrei naquele lugar, e elas sabem que estamos lá. A boneca da Casa Vermelha. Esse relato foi contado por Renata, uma professora que se mudou para uma pequena cidade no interior de Minas Gerais e descobriu que algumas histórias antigas podem ser mais reais do que parecem. Renata alugou uma casa charmosa de fachada vermelha, com janelas grandes e um jardim florido. Era perfeita para começar sua nova vida. Os vizinhos eram amigáveis, mas todos pareciam evitar o assunto da casa. Quando ela perguntava, as respostas eram evasivas, e o clima ficava estranho. Certa tarde, ao organizar o sótão, Renata encontrou uma boneca antiga em uma caixa de madeira. A boneca tinha olhos de vidro azul, cabelos loiros emaranhados e vestia um vestido branco manchado pelo tempo. Embora achasse a boneca um pouco perturbadora, decidiu colocá-la em uma prateleira na sala como uma curiosidade. Naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. Renata estava lendo na sala quando ouviu o som de passos leves, como se alguém estivesse andando descalço no andar de cima. Lembrou-se de que estava sozinha e, com o coração acelerado, subiu para verificar. Não havia ninguém lá. Os dias seguintes trouxeram mais eventos inexplicáveis. Objetos mudavam de lugar. Portas que ela tinha certeza de ter fechado apareciam abertas, e sempre que passava pela sala, tinha a impressão de que os olhos da boneca a seguiam. Uma noite, enquanto dormia, Renata foi despertada por uma risada baixa, quase infantil, vinda da sala. Ela pegou seu celular e desceu as escadas, tentando convencer a si mesma de que era apenas o vento. Quando chegou à sala, encontrou a boneca caída no chão, com a cabeça virada para a porta, como se estivesse olhando para ela. Renata decidiu que era demais e colocou a boneca de volta na caixa, trancando-a no sótão. No entanto, naquela mesma noite, foi acordada por um som de batidas fortes no teto, como se algo estivesse tentando sair da caixa. No dia seguinte, chamou um amigo que morava na cidade para ajudá-la a se livrar da boneca. Ao ver o objeto, o amigo ficou pálido e contou a história. Anos atrás, a filha de uma mulher que morava na casa morreu tragicamente, e a boneca era o brinquedo favorito da criança. A mãe nunca superou a perda e passou anos falando com a boneca, até desaparecer misteriosamente. Desde então, quem ficava na casa relatava coisas estranhas. Renata não esperou para descobrir mais. Enterrou a boneca longe dali e se mudou poucos meses depois. Até hoje, quando relembra o que aconteceu, jura que, na última noite na casa, ouviu uma risada vindo do sótão, como se algo estivesse se despedindo.
O som da corrente na ponte abandonada. Esse relato foi compartilhado por Carlos, um caminhoneiro que, durante uma viagem noturna pelo interior do Mato Grosso, teve um encontro que ele nunca conseguiu esquecer. Carlos estava transportando mercadorias para uma cidade pequena e decidiu pegar um atalho por uma estrada rural para economizar tempo. O caminho era estreito, ladeado por árvores densas, e parecia completamente deserto. Ele sabia que teria que cruzar uma ponte velha e abandonada, conhecida pelos moradores como a Ponte da Corrente. A lenda dizia que, há muitos anos, um homem havia sido linchado ali, acusado de um crime que não cometeu. Ele foi amarrado com correntes e jogado da ponte, enquanto jurava que sua alma nunca encontraria paz. Desde então, diziam que nas noites mais escuras, era possível ouvir o som das correntes se arrastando. Carlos, cético, não deu importância às histórias. Quando chegou à ponte, desacelerou para atravessá-la com cuidado. A estrutura rangia sob o peso do caminhão, e o som ecoava na noite silenciosa. Foi então que ele ouviu pela primeira vez o som metálico de uma corrente arrastando no asfalto. Pensando que poderia ser algo preso no caminhão, ele parou no meio da ponte e desceu para verificar. A luz de sua lanterna tremulava enquanto ele inspecionava os pneus e o chassi, mas não encontrou nada. Foi quando o som voltou, mais alto e mais próximo. Carlos apontou a lanterna em direção ao som e viu algo que fez seu sangue gelar. Uma figura sombria, com o corpo envolto em correntes enferrujadas, estava parada no fim da ponte. Seus olhos brilhavam em um vermelho intenso, e o som das correntes parecia vir diretamente de seu movimento. Sem pensar duas vezes, Carlos correu de volta para o caminhão. Enquanto dava partida, ouviu um grito profundo e gutural que parecia reverberar pela noite inteira. Ele acelerou, sentindo o caminhão balançar, como se algo o estivesse empurrando. Só parou quando alcançou o asfalto da rodovia principal, com o coração disparado e o corpo tremendo. Desde aquela noite, Carlos evita atalhos, e sempre que passa perto daquela região, faz o sinal da cruz dizendo: se aquela coisa ainda está na ponte, não quero nunca mais cruzar o caminho dela.